China Antiga. As primeiras dinastias. A China tem uma história muito longa. É uma das civilizações mais antigas do mundo. As primeiras dinastias começaram ao longo do Rio Amarelo, há muito tempo atrás. As pessoas eram agricultoras, cultivavam arroz e faziam belos objetos de bronze. A dinastia Shang foi uma dinastia poderosa. Eles eram guerreiros e usavam bigas em batalha. A dinastia Shang também desenvolveu a escrita, que ainda é usada hoje. Depois dos Shang veio a dinastia Zhou, que governou por muito tempo. A dinastia Zhou foi uma época de muitas mudanças. As pessoas começaram a usar o ferro. Novas filosofias, como o confucionismo e o taoísmo, surgiram e influenciaram a China por séculos. A dinastia Zhou foi uma época de muitos reinos que frequentemente lutavam entre si. Em 221 a.C., um rei poderoso unificou a China. Seu nome era Qin Shi Huang, e ele se tornou o primeiro imperador da China. A dinastia Qin foi curta, mas muito importante. Qin Shi Huang acabou com as lutas entre os reinos e os conectou com estradas e canais, o que facilitou o comércio. Qin Shi Huang também construiu a Grande Muralha para proteger a China de invasores. A dinastia Qin padronizou pesos, medidas e a escrita. Isso facilitou a vida dos comerciantes. Depois da dinastia Qin, veio a dinastia Han, que durou mais de 400 anos. Foi uma era de ouro para a China. A dinastia Han expandiu o império e abriu rotas comerciais para o Ocidente, conhecidas como a Rota da Seda. Os Han inventaram o papel, uma invenção muito importante que ajudou a espalhar o conhecimento. A dinastia Han também fez avanços na medicina e astronomia e é lembrada como uma época de paz e prosperidade. Após a dinastia Han, a China foi dividida novamente e reunificada sob a dinastia Sui. Mas a dinastia Sui durou pouco. A dinastia Tang veio depois da Sui e foi outra era de ouro. A dinastia Tang era conhecida por sua poesia e arte. A dinastia Song veio depois da Tang e foi uma época de grande inovação. Os chineses inventaram a pólvora e a bússola e também desenvolveram a impressão. Essas invenções mudariam o mundo mais tarde. No século XIII, os mongóis conquistaram a China. Kublai Khan se tornou o imperador da China e deu início à dinastia Yuan. Kublai Khan foi um governante poderoso que expandiu o império e promoveu o comércio. A dinastia Yuan marcou a primeira vez que toda a China foi governada por estrangeiros. Os mongóis trouxeram novas ideias e costumes para a China. A dinastia Yuan também foi uma época de intercâmbio cultural entre a China e o Ocidente. A dinastia Yuan não durou muito. O povo chinês se revoltou contra o domínio mongol e estabeleceu a dinastia Ming em 1378, restaurando o domínio chinês. Os imperadores Ming reconstruíram a China após a conquista mongol, construíram uma poderosa marinha e exploraram os mares. Zheng He liderou 7 viagens ao sudeste da Ásia, Índia e África. A dinastia Ming foi uma época de grande conquista na arte, literatura e arquitetura. A dinastia Ming foi seguida pela dinastia Qing, a última dinastia imperial da China, que governou por mais de 250 anos. Durante a dinastia Qing, a China enfrentou muitos desafios. As potências europeias estavam se tornando mais poderosas e queriam negociar com a China. A dinastia Qing tentou resistir à influência europeia, mas a China foi forçada a se abrir para o Ocidente após as Guerras do Ópio. A dinastia Qing terminou em 1911, quando uma revolução derrubou o último imperador. A China se tornou uma república. O século XX foi uma época de grandes mudanças para a China, que enfrentou muitos desafios, incluindo guerra, fome e revolução. Hoje, a China é uma grande potência mundial e tem a segunda maior economia do mundo.
A China ainda é governada pelo Partido Comunista. A China é um país com uma história longa e rica e continua a desempenhar um papel importante no mundo.